Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica para hoje. Permaneça na linha. Hoje nós vamos verificar do que se trata esse princípio, o quão ele é importante, como aplicá-lo no nosso estudo das Escrituras e, por fim, aplicaremos o permanecer na linha em 1 Pedro capítulo 1, 10 a 12. Então vamos lá. Do que se trata? Esse é um princípio de convicção. Até agora nós temos trabalhado princípios hermenêuticos. São dicas de interpretação das Escrituras. Diante disso, talvez nós venhamos a perguntar: será mesmo que temos que estudar tudo isso para entender as Escrituras? Bem, esse princípio de convicção vai responder que sim. Nós temos que estudar com afinco as Escrituras. Por quê? Porque nós queremos permanecer na linha. O permanecer na linha ilustra a tarefa do estudante das Escrituras, o professor, o pregador, de descobrir o que a palavra de Deus realmente diz e de ser fiel a esta palavra. A linha, então, em si, ela representa o que Deus de fato diz em sua palavra. E na nossa tarefa de estudar a palavra de Deus, nós corremos o risco duplo. O primeiro perigo é do legalismo. Ir além das Escrituras quer dizer acrescentar algo que realmente não está no texto. É dizer mais do que Deus diz em sua palavra. Muitas vezes nós corremos o risco de acrescentar à palavra de Deus o que Deus nunca disse. O segundo perigo é do liberalismo. Ou seja, é ficar aquém da linha. É dizer ou deixar de dizer algo que está no texto. É não ser totalmente verdadeiro e fiel ao que a palavra de Deus diz. No liberalismo, nós retiramos parte das Escrituras ou toda ela. Então, permanecer na linha pode ser comparado à promessa que testemunhas fazem em um tribunal. Por exemplo, a testemunha, quando ela vai proferir o seu testemunho, ela diz diante de todos: eu prometo falar a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Lembra disso? Pois é, olha só, eu prometo falar a verdade, toda a verdade, ou seja, não ir aquém da linha, e nada mais do que a verdade, ou seja, não ir além da linha. Como esse princípio é necessário nos nossos dias? Tem muita gente dizendo o que Deus nunca disse, e isso em nome dele. Tem muita gente retirando partes das Escrituras. Então, esse princípio é fundamental, em especial nos nossos dias. Muito bem. Tendo visto então o que é, do que se trata, vamos verificar o porquê ele é importante. Já vimos alguma coisa agora, mas vamos trabalhar um pouquinho melhor isso. Por que é importante permanecer na linha? Permanecer na linha é importante porque nos ajuda a entender porque devemos estudar com muito cuidado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é incomparável. Por toda a Bíblia nós podemos ver que as suas palavras são poderosas, são certas, são boas. Somente elas podem dar vida. Sendo assim, nós queremos ouvir a voz de Deus e tão somente a voz de Deus e não a nossa própria voz. Nós queremos ouvir a verdade e não as opiniões e ideias dos homens.
Sendo assim, nós precisamos experimentar o poder transformador que vem tão somente da palavra de Deus. Então, por isso é tão importante permanecer na linha. Vejamos então um exemplo de permanecer na linha. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. No capítulo 2 nós temos o relato da criação do homem. Deus cria o homem, o coloca no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E no verso 16 e 17 ele dá uma ordem ao homem. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Muito bem, no capítulo 3, nós temos o diálogo entre a serpente e a mulher. Diz o relato do diálogo que a serpente, sendo a mais astuta dentre as criaturas, ela introduz o diálogo com Eva com a seguinte pergunta: É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba com muita atenção a pergunta que ela faz. Ela coloca aqui: nenhuma árvore do jardim. Deus disse isso? Realmente isso? Olha só, Deus disse que ela poderia comer de toda a árvore do jardim. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tão somente essa árvore, não deveria comer. Então a serpente introduz o diálogo com uma pergunta que era uma pergunta legalista. Ou seja, ela está acrescentando algo à palavra de Deus. Agora, vejamos a sequência do diálogo. Eva responde: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus disse realmente isso? Preste muita atenção no texto. Olha só. Ela acrescenta o nem tocar. Deus não tinha dito isso. Deus disse para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse nem tocar. Então Eva também estava sendo legalista. Ela também acrescentou algo à palavra de Deus. Aqui vem uma curiosidade. Uma vez que Eva não existia quando Deus deu a ordem a Adão, a criação de Eva está relatada a partir do verso 18. E a ordem foi dada no verso 16 e 17. Portanto, só Adão existia e só a ele foi dada a essa ordem. Então, a pergunta é: será que Eva deliberadamente deturpou a palavra de Deus, acrescentando algo à palavra de Deus? Ou será que foi Adão que acrescentou algo à palavra de Deus ao ensinar a palavra de Deus para Eva? Aí fica uma pergunta curiosa para a gente pensar. Muito bem, na sequência do diálogo, a serpente dá o desfecho final. Ela diz: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Perceba aqui o que a serpente faz. Ela disse: olha, na verdade vocês não morrerão. Ora, Deus havia dito: vocês certamente morrerá. Ora,
Deus havia dito: você certamente morrerá. Mas a serpente, ela afirma: Deus está mentindo. Sabe aquele velho conselho? Não, não é bem isso não, deixa para lá. Não, isso não se aplica aos nossos dias. E isso em relação à palavra de Deus? Pois é, isso é conversa de serpente, cuidado. O liberalismo, ele anula a palavra de Deus, ele tira a palavra de Deus. O liberalismo, ele retira as partes da palavra de Deus que ele rejeita. Então, permanecer na linha significa ser fiel às Escrituras, sem acrescentar nada a ela e nem retirar dela o que não nos agrada. Muito bem, então vamos vejamos então um exemplo de permanecer na linha. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. No capítulo 2 nós temos o relato da criação do homem. Deus cria o homem, o coloca no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E no verso 16 e 17 ele dá uma ordem ao homem. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Muito bem, no capítulo 3, nós temos o diálogo entre a serpente e a mulher. Diz o relato do diálogo que a serpente, sendo a mais astuta dentre as criaturas, ela introduz o diálogo com Eva com a seguinte pergunta: É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba com muita atenção a pergunta que ela faz. Ela coloca aqui: nenhuma árvore do jardim. Deus disse isso? Realmente isso? Olha só, Deus disse que ela poderia comer de toda a árvore do jardim. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tão somente essa árvore, não deveria comer. Então a serpente introduz o diálogo com uma pergunta que era uma pergunta legalista. Ou seja, ela está acrescentando algo à palavra de Deus. Agora, vejamos a sequência do diálogo. Eva responde: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus disse realmente isso? Preste muita atenção no texto. Olha só. Ela acrescenta o nem tocar. Deus não tinha dito isso. Deus disse para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse nem tocar. Então Eva também estava sendo legalista. Ela também acrescentou algo à palavra de Deus. Aqui vem uma curiosidade. Uma vez que Eva não existia quando Deus deu a ordem a Adão, a criação de Eva está relatada a partir do verso 18. E a ordem foi dada no verso 16 e 17. Portanto, só Adão existia e só a ele foi dada a essa ordem. Então, a pergunta é: será que Eva deliberadamente deturpou a palavra de Deus, acrescentando algo à palavra de Deus? Ou será que foi Adão
que acrescentou algo à palavra de Deus ao ensinar a palavra de Deus para Eva? Aí fica uma pergunta curiosa para a gente pensar. Muito bem, na sequência do diálogo, a serpente dá o desfecho final. Ela diz: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Perceba aqui o que a serpente faz. Ela disse: olha, na verdade vocês não morrerão. Ora, Deus havia dito: você certamente morrerá. Mas a serpente, ela afirma: Deus está mentindo. Sabe aquele velho conselho? Não, não é bem isso não, deixa para lá. Não, isso não se aplica aos nossos dias. E isso em relação à palavra de Deus? Pois é, isso é conversa de serpente. Cuidado. O liberalismo, ele retira as partes da palavra de Deus que ele rejeita. Então, permanecer na linha significa ser fiel às Escrituras, sem acrescentar nada a ela e nem retirar dela o que não nos agrada. Quão importante isso é para Deus? Vejamos. Desde a antiguidade, Deus, ele disse a Moisés que os seus porta-vozes deveriam dizer aquilo que ele disse, tão somente aquilo que ele disse. Veja só, lá em Deuteronômio, Deus diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Preste bem atenção à ordem de Deus. Não acrescente nem diminua nada da palavra que eu lhes ordeno. Vejamos agora lá em Provérbios, capítulo 30, versos 5 a 6. Diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. As pessoas normalmente param a leitura aqui, mas tem o verso 6, olha só: não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então perceba, não acrescente nada à palavra de Deus. Jesus, lá em Marcos, capítulo 2, verso 1 e 2, é interessante. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes o quê? A palavra de Deus. Ele anunciava exatamente a palavra, sem acrescentar e sem diminuir a palavra. É interessante que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 49 e 50, diz assim um evangelista: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Perceba como Jesus, ele permanecia na linha. Ele anunciava, ele pregava fielmente a palavra de Deus, sem acrescentar nem diminuir nada à palavra de Deus. Ele permanecia na linha. Agora vejamos Apocalipse. No capítulo 22, verso 18 e 19, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Perceba, desde Moisés até o Apocalipse, existe uma linha que diz respeito à fidelidade na palavra de Deus. Então, permanecer na linha não é meramente uma opção, é uma ordem para os filhos de Deus. Permaneça fielmente na linha, permaneça fielmente na interpretação da palavra de Deus, na interpretação correta da palavra de Deus. Ok, já vimos então o que significa permanecer na linha, já vimos a importância disso, e agora nós vamos ver então como permanecer na linha, finalmente. Como devemos então permanecer na linha da palavra de Deus? Vamos verificar então aqui a dica em relação a isso. Em primeiro lugar, cuidadosamente discirna e entenda o que a palavra de Deus realmente diz. Cuidadosamente, com muito cuidado. Se você é aquela pessoa em que a sua relação com as Escrituras diz respeito a um momento meramente breve, aquele momento que você está sonolento antes de dormir, lê um versículo em especial dos Salmos e logo fecha a Bíblia e vai dormir, e você não vai conseguir permanecer na linha. Ou se você é uma dessas pessoas que interpreta as Escrituras de uma maneira existencialista, sem considerar a intenção do autor, você não vai conseguir permanecer na linha. Então, estude com muito cuidado. Por isso, no início do nosso estudo de 1 Pedro, nós começamos com a dica: leia novamente, releia o texto, leia o livro inteiro. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação. Então você precisa de fato ter esse cuidado para não acrescentar nem tirar nada das Escrituras. Em segundo lugar, submeta-se à palavra escrita de Deus. Uma vez que você teve todo o cuidado para chegar ao entendimento das Escrituras, e esse entendimento eventualmente se choca com a sua própria cultura, com a sua própria maneira de pensar, de sentir, de agir, se há esse choque, então o que devemos fazer? Nos submeter à palavra de Deus. Nós devemos mudar, não a palavra de Deus deve ser mudada. Se o nosso pensamento sobre família, sobre criação de filhos, sobre trabalho, sobre Deus, se isso se choca às Escrituras, o nosso pensamento é que deve se submeter às Escrituras e não as Escrituras ao nosso pensamento. Em terceiro lugar, comunique a palavra de Deus com fidelidade no seu ensino, na sua pregação e na sua maneira de viver. Todos nós cristãos temos oportunidades de comunicar a palavra de Deus, seja em pequenos grupos de oração, grupos de EBD, seja em família, em que lugar for, caminhando, andando no ônibus, nós temos oportunidades de comunicar a palavra de Deus. Seja fiel nessa comunicação. Comunique exclusivamente a palavra de Deus. Não acrescente e nem retire nada. Seja fiel no seu ensino. Se você é professora de EBD e você dá aula no domingo de manhã e pega na revista da escola dominical no sábado à noite, você não vai ser fiel à palavra de Deus. Você precisa de tempo, você precisa comunicar, em primeiro lugar, não a revista, você precisa comunicar a palavra de Deus. A revista é apenas uma ferramenta para nos auxiliar na comunicação da palavra de Deus. Então você precisa estudar, ter tempo para estudar a palavra de Deus,
lembre-se, você está comunicando a palavra de Deus que transforma as vidas. Então, você precisa ser fiel. Você é um pai de família que está comunicando a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua esposa. Você precisa ser fiel. Então, comunique a palavra de Deus com fidelidade. Então, seja cuidadoso, discirna, não é? Com cuidado o que a palavra de Deus realmente diz, se submeta à palavra de Deus e, por fim, comunique a palavra de Deus com fidelidade. Muito bem. Vamos então, finalmente, aplicar esse princípio a 1 Pedro capítulo 1, verso 10 a 12. Vamos lá. Bem, nesse texto Pedro não está falando propriamente do princípio de permanecer na linha, como nós acabamos de mencionar. Mas nós podemos perceber como Pedro, ao comunicar a sua mensagem aos seus leitores, ele aponta para esse princípio do permanecer na linha. Ele diz então que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele revelou então a sua mensagem aos antigos profetas. Esses profetas então, que, como nós vimos, indagaram, investigaram. E qual foi o conteúdo? Eles profetizaram a respeito da graça, da graça destinada a vocês. Ok, perceba mais embaixo que Pedro, novamente, ele diz então que o Espírito Santo lhes revelou, as coisas. Que coisas foram essas? Como nós mencionamos, os sofrimentos e as glórias de Cristo, ok? Então este é o conteúdo da profecia. Esse conteúdo da profecia chegou até os leitores de Pedro. Como que esse conteúdo chegou aos leitores de Pedro e também chegou até nós? Foram anunciadas a vocês, por aqueles quem? Os apóstolos, os homens, discípulos de Cristo, que pregaram com fidelidade a mensagem, a mensagem que foi dada pelo Espírito Santo aos profetas do Antigo Testamento. Então, eles, sem acrescentar e sem retirar nada, eles anunciaram aos seus ouvintes a mensagem do Evangelho. Então, aquelas pessoas ouviram a verdadeira mensagem do Evangelho e foram transformadas pela poderosa palavra de Deus. Queridos, como é importante nós permanecermos na linha. À medida que nós pregamos, anunciamos a verdadeira palavra de Deus, as pessoas que ouvem, mediante a vontade do Senhor, são transformadas, são impactadas pela poderosa mensagem, pela poderosa palavra, e não nossa, mas a palavra de Deus. Então, somente a palavra de Deus. Então, permaneça na linha. Permaneça na linha ao interpretar as Escrituras. Permaneça na linha ao ensinar as Escrituras. Permaneça na linha ao viver as Escrituras, para a glória de Deus. Até a semana que vem, se Deus assim permitir.